lugar de desejo, de formação, em que o tema me toca, né, que me faz pensar, independente das pessoas com deficiência, desse nosso lugar mesmo de ser humano e de conviver, que eu acho que é um grande desafio. Então, começo essa apresentação para pensar quem somos, nós que estamos aqui. Para onde vai, tia, para passar? Ah, pronto, consegui. E aí, quando me convidaram para o seminário, me deram essa pergunta como tema motivador, dizia assim: como podemos possibilitar às instituições de ensino superior um espaço de ensino e extensão, mas também acolhimento aos estudantes com TEA? E aí eu reformulei essa pergunta, porque pensei assim: como podemos um espaço de ensino sem o acolhimento e o pertencimento das pessoas que ali estão? Como pensar esse espaço? Com TEA ou sem TEA? Então, quando nós pensamos na educação como esse lugar para todos e esse lugar de direito, precisamos pensar ele com tudo que tem, com todos que tem. E pensar a pessoa com TEA uma série de características relacionadas a comportamento, linguagem, socialização, mas não descrevem a pessoa nem a história dela. Aqui eu perguntei para uma colega se teríamos, porque ela é mais experiente, conhece algumas pessoas, alguém com TEA. Ela não conseguiu reconhecer, mas se alguém estiver presente, e quiser sinalizar, tem alguém aqui com TEA? Não precisa falar se não quiser, mas faço essa pergunta porque para a gente também refletir. Quem somos nós que estamos aqui para falar de uma temática que muitas vezes está na nossa sociedade presente, mas somos nós que viemos aqui buscar o suporte, somos nós que viemos aqui buscar a formação e a informação. E aí eu pergunto, a pessoa com deficiência, ela está entre nós, as pessoas com deficiência, mas para além das pessoas com deficiência, existe um sistema com uma grande deficiência de convivência, E nós somos esse sistema falho. É por isso que estamos aqui, para aprender. Então, nada é sobre nós sem nós, Como diz. E aí, como eu não tenho TEA, nem tenho a experiência, eu trouxe essa história, de Templo Grandin, é um filme, um trecho de um filme. Ela é PhD, especializada na área do bem-estar animal, tecnologia agropecuária, se não me engano, esteve aqui no Brasil no ano de 2018, para palestrar. E aí, nesse trechinho do vídeo, nós vamos ver um momento em que ela está com a mãe, ela chega ali num seminário, numa apresentação universitária, e não é nem universitária, no ambiente educacional. E estão discutindo sobre o autismo, sobre as pessoas autistas, como lidar, e ela consegue se posicionar nesse espaço, e acho muito interessante que nós possamos ouvir essa fala. Nas possibilidades de cada aluno, ele canalizou minhas fixações para projetos construtivos. Não tentou me atrair para o mundo dele, e sim entrar no meu. Ele dava a impressão de perceber meu desejo de ser aceita como eu era, e eu confiava nele, sem restrições. Se nós encontrarmos mais professores Carlocks, gestores Carlocks, colegas Carlocks, vai ser mais fácil lidar com as diversas barreiras que temos para a inclusão social. A professora Kayla já citou a lei, mas só para frisar que esse direito da Lei da Inclusão Brasileira, a Lei 13.146 de 2015, ela vai dizer que a educação é o direito da pessoa com deficiência assegurado ao sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais,
segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. E incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, saber quem ele é, que suporte ele precisa, o que ele quer, qual o interesse, o que o incomoda, o que não incomoda nesse processo diagnóstico, né, das vivências dele enquanto pessoa autista, e algumas adaptações que podem ser. Aqui eu não gosto de receitas, né, porque receita às vezes não vale para todo mundo, mas aqui são algumas orientações que também não precisam seguir todas, mas que pode nortear, né, o trabalho. Por exemplo, o uso de tecnologias assistivas, e a tecnologia assistiva ela vai se adaptar a cada aluno. Aqui a professora Thelma, eu tive a felicidade de conhecê-la enquanto professora, que fui. Ela foi fazer uma visita à nossa instituição para nos formar, nos preparar, nos informar, contribuir conosco para o trabalho de 2 alunos com TEA. E aí foi minha primeira experiência com aluno com TEA, e para mim foi fantástico. Quando eu consegui o primeiro momento de conexão ali com ele, e no segundo dia de aula ele chegou, olhou para mim e falou meu nome. Era um aluno de nível de suporte 3 e que às vezes ele não falava o nome de todos. E aquilo foi uma felicidade para mim, para dizer assim, que às vezes nós é que temos mais dificuldades. A dificuldade muitas vezes está em nós. Pessoa surda. E aí perguntei a ele, com a ajuda da monitora, como que eu poderia conversar com ele algumas coisas, né? Boa noite. A gente faz Libras na faculdade, mas se a prática não serve de muita coisa, né, gente? E aí, com boa noite, um obrigada. E ali eu fui aprendendo com ele, né? E a gente se cumprimentava e se relacionava. Então eu estava dando aula, mas ao mesmo tempo eu falava com ele. Às vezes eu me dirigia a ele. É entender que a pessoa está ali naquele processo e se relacionar com essa realidade. Rotina de informações bem definidas. Algumas pessoas, por exemplo, com TEA, precisam dessa rotina antecipada para poder se preparar. Pausas em aulas expositivas longas. A gente precisa de pausa quando a gente está mais de 60 minutos na aula. Aí quando eu estou no EAD, Ju, tem hora que eu estou falando, eu falo de... Tenho certeza que a metade aqui já não está me ouvindo mais. Mas a gente precisa dessas pausas, né? Então, para que a pessoa consiga manter o foco, a concentração. Evitar estímulos demasiados, críticas negativas, isso vale para todo mundo, né? Não só para a pessoa com TEA. Escrever para facilitar a assimilação. Adaptar os instrumentos avaliativos, porque não se avalia da mesma forma, assim como não se conduz da mesma forma. Compensar a ausência, muitas vezes necessárias, desconstruindo mitos e rompendo barreiras. Então, de acordo com a Declaração Mundial sobre a Educação Superior no século XXI, a educação superior é um dos pilares fundamentais dos direitos humanos, da democracia, do desenvolvimento sustentável e da paz e, portanto, deve ser acessível a todos no decorrer da vida. Todos, todas e todos, né? Quem gosta de usar, ou de todas as pessoas. Então, esse é o novo conceito da educação superior na Declaração Mundial no final da década de 90. De um lado, a universidade é o locus do conhecimento, é onde se produz conhecimento, sendo de sua competência a produção científica e a articulação com as diferentes áreas do saber. Mas, de outro, deve ser também o locus da pluralidade, da diversidade e do respeito às diferenças. Se as universidades do nosso país, tanto as públicas como as privadas, elas seguissem o que determina essa declaração, talvez nós não precisássemos desenvolver momentos para discutir um direito. Esses direitos precisam ser garantidos pelos poderes constituídos. Mas continuamos na luta porque a gente sabe que viver numa sociedade capitalista não é fácil. Numa sociedade excludente como a nossa não é fácil. Principalmente para aquelas pessoas que destoam do que o sistema diz o que é normal, o que é padrão, e como se todos nós pudéssemos viver
numa mesma caixa, no mesmo modelo. E aí, eu trago rapidamente para vocês quando se inicia a discussão no processo de inclusão da pessoa com deficiência, incluindo aí, no caso, a pessoa com transtorno do espectro autista. Então, diferente da educação básica, e não tem como eu falar de uma coisa sem referenciar a outra, diferente da educação básica, que no final da década de 80 já começa a surgir alguns mecanismos, algumas normativas legais dentro do ordenamento jurídico brasileiro sobre o direito da pessoa com deficiência na educação básica, no nível superior, na educação superior, essas normativas elas aparecem mais tarde. Então, por isso que hoje as pessoas dizem assim, por que tem poucas pessoas ainda no nível superior? E por que as universidades ainda têm dificuldade? No início da década de 90, inicia uma discussão incipiente sobre o processo de inclusão dentro das universidades. Isso em decorrência das discussões a nível internacional. Então, na década de 90, você vai ter, em 1990, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todas as Pessoas. Isso a nível mundial e que vai reverberar o país e que vai chegar dentro do nosso país e influenciar as políticas públicas e os marcos legais. Em 94, a gente tem uma das declarações que é considerada um grande marco, que também é chamada Declaração de Salamanca, que discute a inclusão das pessoas com deficiência em todos os espaços. Em 94, no Brasil, seguindo a mesma linha, a nível internacional, você tem a primeira Política Nacional da Educação Especial, só tem que essa primeira Política Nacional de Educação Especial, ela não fazia referência à inclusão do ensino superior. Só vai aparecer alguma coisa sobre a inclusão desse público ou sobre a acessibilidade dessas pessoas nesse espaço em 99, que vai ser uma portaria que ela exige que as universidades públicas elas apresentem condições de acessibilidade para receber as pessoas com algum tipo de limitação. Deveriam elaborar um projeto para adquirir equipamentos e instalar nas universidades e nos institutos federais os núcleos, que depois de algum tempo, 2005 a 2023, 2024, a Universidade do Estado da Bahia inicia ampliar os núcleos. Em outros campos já existe núcleo, mas para o interior está chegando agora esses núcleos. Então, se você vai na experiência de algumas universidades federais e alguns institutos federais, esses núcleos de acessibilidade, que às vezes são chamados de NAPs, foram instalados em decorrência desse programa Incluir. Em 2008, você vai ter a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que falta falar da importância desse núcleo dentro da universidade, para dar o suporte para essas pessoas nesses espaços. As meninas já falaram, eu não vou repetir, sobre a Lei Brasileira da Inclusão, a 13.146, de 2015, que ela vai reafirmar o que a legislação anterior já falava, inclusive a LDB de 96, sobre o direito de acesso à universidade de todas as pessoas. Eu trago 2 dados aqui para vocês sobre matrícula. Esse primeiro dado que eu trago é a matrícula da educação básica. E ali está por deficiência ou transtorno, de acordo com o censo. Quando você vai registrar, você vai dizer. Então, o maior número de pessoas que estão hoje, dados de 2023, o último censo, porque o de 2024 ainda não foi consolidado. Então, o maior número de pessoas na educação básica, o que é que corresponde à educação básica? Tem vários profissionais aqui, então, se eu estivesse falando só para a educação, eu não precisava fazer referência. Mas a educação básica vai desde a educação infantil, aqueles alunos da creche, de 6 meses, em diante, até 3 anos, até o ensino médio. Isso é educação básica. Então, o maior número de pessoas na educação básica é da deficiência intelectual. 952, 904 estudantes. E no segundo lugar, foi um dado que me surpreendeu, como é que cresceu. E no segundo lugar, são 636.202 alunos com TEA. Isso na educação básica do ensino, isso
na educação básica. Ali, apesar de estar em censo do ensino superior, foi eu, tá? Já estou corrigindo. No ensino fundamental, anos finais, então você vai ver que tem mais de 616 mil e no ensino final, 497. Educação profissional. Aqui a gente tem instituição e vocês também trabalham com educação profissional, não é isso? O número é pequeno, mais um pouquinho de 35 mil. Educação de jovens e adultos. A gente tem pessoas com deficiência e transtorno dentro da educação de jovens e adultos. E o ensino médio, mais de 223 mil. Quando você vai para o ensino superior, esse que é o do ensino superior, tá? Quando você vai para o ensino superior, você vê uma diferença gritante. É claro que uma palestra dessa não dá para a gente analisar dados. Esses dados eu estou analisando para a minha pesquisa de mestrado. Não dá para você analisar atentamente esses dados e fazer uma reflexão mais detalhada. Mas aí o maior número de alunos que você tem no nível superior, de acordo com o censo de 2022, é da deficiência físico-motora, que são as pessoas usuárias de cadeira de roda, os muletantes, né? Com deficiência físico-motora. Ou às vezes eles só têm falta de equilíbrio. Então, ele consegue o maior número de pessoas, mas ainda é um número irrisório, 29 mil. Os estudos mostram que a maioria das pessoas com deficiência e as pessoas com TEA, elas só chegam no ensino fundamental 2, no muito. Elas não conseguem acessar o ensino médio, por N motivos elas desistem do ensino médio, elas evadem, elas saem da escola. E aí a gente começa a refletir. Por que ela sai da escola? E aí a gente pode voltar no que vocês propuseram que a gente refletisse aqui hoje. Se nós tivéssemos uma educação básica que olhasse para a diversidade humana, respeitando as peculiaridades de cada sujeito, todas as pessoas, se elas quisessem, elas poderiam acessar o nível superior. Porque a gente precisa compreender isso também. Nem todas as pessoas querem acessar o nível superior. Agora, você não querer é uma coisa. Você não acessar esse espaço porque não lhe apresenta condições para que você acesse e você se sinta acolhido e você se desenvolva e você se sinta parte integrante daquele espaço, daquela realidade. A maioria pensa uma aula única, exclusiva. E hoje o processo de discussão quando o professor vai planejar uma aula, pensa na perspectiva do desenho universal da aprendizagem. O que é você pensar e planejar uma aula na perspectiva do desenho universal da aprendizagem? É você pensar nas mais variadas formas que possa levar o conhecimento para que as diversas pessoas acessem esse conhecimento. Então, cada um de nós aprendemos de uma forma, mas ainda predomina formas excludentes de ministrar aula, sistema avaliativo só pensando na nota, atividade exclusiva retirada do livro didático que não condiz com a realidade das nossas escolas do sertão nordestino. A maioria dos livros didáticos que são adotados, eles são produzidos no sul e no sudeste do país, que não dialoga com a nossa realidade. Bullying, que as pessoas com deficiência sofrem dentro do ambiente escolar. E sofre demais. E a gente sofre junto com eles. E nós somos negligentes quando nós deixamos que isso perdure. Descumprimento do direito do profissional de apoio. Muitas instituições não garantem esse profissional. E quando garante, não tem formação para isso. Então, infelizmente, os profissionais de apoio, na grande maioria dos municípios que eu acompanho, eles viraram cabide de emprego sem nenhuma preocupação com formação técnica, não desmerecendo os profissionais. Não é essa a questão. É porque a gente não tem política pública. No nosso município, no municípios vizinhos, a profissão de profissional de apoio ela não é regulamentada. Ela é preconizada na LBI, beleza. Mas os municípios, para fazer concurso para o profissional de apoio,
teria que fazer o quê? Regulamento da profissão municipal. De uma lei municipal e fosse através de concurso. Não que você está sendo contrário ao contrato, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que essa falta de formação e essa rotatividade de profissionais de apoio dificulta a permanência desse estudante no contexto escolar. Essa narrativa, essa disputa de currículo que há no sistema educacional, sobretudo o que a gente pode falar aqui, o sistema educacional brasileiro. Um currículo engessado, um currículo preconceituoso, né? Thelma traz os números que não batem. Eu tenho X alunos da educação básica e tenho Y na educação superior. Por que eles não estão lá? O que ocorre? O que ocorre são questões familiares, é um pai, é uma mãe que não acredita nesse sujeito, ou não, realmente a disputa do poder, uma sociedade capitalista e reprodutora que só faz segregar e continuar afunilando, esse não, né? Não sei se foi Thelma ou não sei qual de vocês falou sobre isso, né? Eu quero o aluno perfeitinho, o estudante perfeitinho, ele passou ali no funil. Por quê? Porque é perfeitinho, é lindinho, pronto, tá sempre abaixando a cabeça, amém, amém, amém. Então, me sinto muito feliz, não sei se vocês também conseguem sentir isso, da gente estar nessa noite aqui, meu Deus, nessa noite junina, falando sobre isso. Que as pessoas pudessem ter acesso à informação e compartilhar através de aulas, videoaulas, cursos livres e até a formação superior através da internet. Então, quem estava ali no confinamento com suas crianças em casa, quando começava a observar qualquer situação, já tinha aquela busca ali por informação e o sinal de alerta maior do autismo, eu acredito, para os pais de uma maneira geral, é o atraso na fala. Quando a gente está lá com um bebezinho, tem 1 ano, tem 2, não fala, aí começa a chamar a atenção e as pessoas, aí quando você joga lá na internet, atraso na fala, como estimular a minha criança e tal, a primeira alerta que vem na internet é para o TEA. E aí, eu acredito que muitas pessoas tiveram esse alerta, de alguns anos para cá, de 3, 4 anos para cá, e começaram a buscar os diagnósticos cada vez mais precocemente, Está fazendo agora 3 anos de diagnóstico. E envolve muitas situações do desenvolvimento de uma pessoa com essa condição. Todas as profissionais aqui falaram sobre a questão da acessibilidade e a acessibilidade é pensada, principalmente a arquitetônica, ela é pensada em colocar uma rampa, em colocar os banheiros, com acessibilidade, as salas e tal. Mas como que é a acessibilidade para a pessoa com autismo, Como que a educação ela tem que ser tão amplamente repensada, tão amplamente discutida e cuidadosamente também, Não é só, como um dia falou, não é só seguir a lei, É ver de uma forma humana também. Aqui a gente tem profissionais e pessoas que estão estudando, para diferentes áreas de formação aqui na Unicesumar. E às vezes a gente fala assim, mas o profissional não tem preparo. Precisa buscar. Não é porque o seu filho não é uma criança com deficiência ou não tem ninguém na sua família, mas o seu paciente vai ter, o seu cliente vai ter, o filho da sua paciente vai ter, o filho
Você pode, sei lá, em qualquer espaço, o seu vizinho, a sua irmã, o seu tio, a sua tia, né? Não estou aqui desejando isso, eu estou só chamando, né, para um dado que Juliana trouxe, né? 1 em cada 36 pessoas, né, hoje já se aponta para esse número, e 1 em cada 36 pessoas é uma pessoa com TEA. Então a gente pode ter aqui mesmo, né, nessa sala, pessoas que nem sabem que tem esse transtorno, pessoas que não tiveram a oportunidade de ter o diagnóstico e podem ter questões, né, não resolvidas ou ter dificuldades na vida. Muitas pessoas com diagnóstico na fase adulta e até idosas já, pessoas, né, que descobriram, idosas que têm, né, o transtorno do espectro autista, vão ter sim convivência com pessoas em diferentes espaços e podem ser pessoas com autismo. E hoje, assim, a gente, não lembro se foi Indira também, falou um pouquinho sobre a questão da culpa, né? Foi, Indira? Culpa, assim, como mãe, quando a gente chega lá no neurologista, aí o médico pergunta: como foi sua gestação? Aí já vem, meu Deus, o que eu fiz na gestação? Né? Será que eu comi isso ou aquilo, ou foi pimenta, ou foi, sei lá. Né? Tô brincando um pouquinho, mas desde aquele momento vem já o sentimento de culpa, né, da família. Então, assim, a mãe não precisa de mais culpa, né? E eu tô vendo outras mães aqui atípicas e a gente fica trocando os olhares. Ofereça suporte, né? Às vezes é um suporte mínimo que você pode oferecer no ambiente familiar, ou na escola, ou na universidade, né? Como pessoas e como profissionais, sejam suporte, sejam rede de apoio, né, para alguém com TEA ou para uma família, né, com TEA, que você pode estar colaborando de alguma maneira, né? No ambiente escolar também, às vezes tem alguma criança, então se informe, busque informação e incentive também as outras pessoas a se informarem, né, porque, por exemplo, Thelma falou bastante aqui da educação básica, e só com a educação básica boa, né, uma educação básica inclusiva de fato, com suporte, né? Nessa hora também, quando ela fez algumas perguntas, as mães atípicas aqui também trocaram os olhares, uma já sabe as dificuldades da outra, né? A gente já, com o olhar ali, a gente já se comunica, porque todas as mães têm suas dificuldades. No contato visual, na interação social, é uma das principais, né, na imitação. Então, às vezes, todo mundo aqui também já teve na escola, por exemplo, um colega que fala assim: essa colega é muito tímida, né? Eu tinha uma colega que era tão tímida, que ela não falava com ninguém. Ou então, esse menino é tonto. Não tem? Quem teve um colega aí que fala assim: esse menino ali é tonto. Sim, isso mesmo, né? Tantos termos, né, que a gente falava antes na nossa época de escola. Falava, ou então, esse menino é terrível. Esse menino não para quieto, não fica sentado. Esse menino até sabe o que, gente? Cínico. Já viram pessoas, né, profissionais ou até mãe, pai de colega falar assim: mas aquele menino é um cínico.
Então, são tantos termos, né, que machucam, que rotulam, e tantas palavras que são capacitistas. São vários primeiros passos, como as profissionais aqui já falaram. Mas o primeiro deles é buscar informação, né? Ah, mas eu não tenho ninguém com TEA lá em casa, não tem nenhum autista na minha família. Mas e aí? Na hora que você for atender alguém, na hora que você for vender uma coisa, na hora que você for tirar um raio-x de uma pessoa com TEA, e na hora que você for auxiliar um médico, né? Na hora que você for, enfim, todas as áreas aqui que Dani já mencionou ali de profissionais, em algum momento vocês vão atender alguém com autismo, ou uma criança, um adolescente ou um adulto, e a gente precisa estar preparado, precisa se capacitar, né, para não ser capacitista e também combater o capacitismo no nosso ambiente de trabalho, combater o capacitismo na universidade, né, não julgar as pessoas por sua deficiência. Todas as pessoas que sonham em ir para a universidade, mas assim, a realidade não é exatamente como nos sonhos, né? A mãe falou ali, é um conto de fadas. E realmente é, né? Muito bonito lá na lei, mas a prática ela precisa ser humanizada. Ela precisa, não tem uma fórmula para incluir uma pessoa com autismo. Todos nós somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes. De todas as formas, né? Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Outros não querem nem ver, né, uma determinada coisa que outra pessoa já adora. Enfim, todos nós temos nossa personalidade, mas e a gente até respeita, né, o outro, tipo assim, fulano não gosta disso, então eu vou fazer de outro jeito, né? Mas e aí, quando que a pessoa com a deficiência, né? Se é uma deficiência que a gente enxerga, dá um primeiro passo para combater essas situações e sermos também reprodutores de anticapacitismo, levar para nossas famílias, né? Não deixar aqui, né, que as pessoas próximas a você também reproduzam essas situações, também reproduzam preconceitos, estereótipos, né? Então, eu acho que essa é a minha contribuição, Dani, como mãe. Passou terapia ocupacional, mas não poderia de falar enquanto presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, né, enquanto eu estou vendo as falas de vocês. E uma das coisas que me chamou a atenção com relação à questão da pauta, que é o ensino superior, né? Mas eu, enquanto presidente, eu fiquei assim meio preocupada no sentido do marco inicial, né, dessas crianças. O município hoje eu venho acompanhando a questão do déficit, quando tia Thelma, que eu chamo ela carinhosamente por tia Thelma, né, por causa do meu filho, porque eu tenho um filho com paralisia cerebral. Então, o que acontece? A gente vê muita falha ainda hoje do sistema quando a gente se fala de inclusão, né? A gente vê muito falar desse nome, é muito lindo, mas as leis estão aí, mas quando a gente parte para a parte da prática, infelizmente, ela não acontece, né? Eu venho participando frequentemente de reuniões em escolas, famílias me procurando para saber o que é o PEI, professores que não sabem o que é o PEI, né? E me preocupa porque muitas crianças com altas habilidades dentro de escola, onde o professor não sabe o que se trata. A boa vontade, ela existe, eu acredito nisso. A gente vê, né, algumas mudanças, eu acho que ainda precisa melhorar muito. E a gente, enquanto profissional, né, que está chegando agora para o mercado de trabalho, que
tá se profissionalizando, vai estar estudando. Eu acho que a gente tem que justamente já entrar com essa questão de tentar amenizar, né, essas dores, eu falo assim, eu falo dores no sentido não só de ser mãe atípica, não, mas eu falo no sentido de angústia, principalmente das famílias que têm esses filhos autistas. Porque, igual ela falou, né? O que acontece? A deficiência, ela, infelizmente, ela é muito visual, né? A pessoa ela precisa estar sem uma perna, ela precisa estar numa cadeira de roda, para ele ser considerado uma pessoa com deficiência, porque ele tem uma limitação, né? Mas a partir do momento que você aparece todo bonitinho, prontinho, sentadinho ali quietinho, ele não é considerado essa pessoa com deficiência. Então, assim, enquanto presidente do conselho, enquanto mãe atípica, eu também tenho um projeto de reabilitação que é a ecoterapia aqui em Caetité, né? Eu trabalho, eu estou o tempo todo lidando com essas situações. Então a gente sabe o quanto é angustiante uma família que quer, que sabe que o filho tem um potencial, mas que infelizmente o sistema ele não sabe abraçar, ele não sabe acolher. Iniciei agora na Unicesumato no curso de psicopedagogia e enquanto as profissionais falavam, eu anotei algumas questões que eu tenho comigo mesmo. Eu trabalho atualmente no supermercado e tem um cliente, e quando ela me falou também que em alguma situação da nossa vida a gente vai dar de cara com alguma pessoa que tem uma necessidade especial. Isso me fez lembrar dele. Ele sempre vai no mercado e ele tem como é que fala quando a criança tem um objeto de... hiperfoco. Ele tem hiperfoco na marca da Seara. E aí ele sempre vai lá no mercado e procura o Hot Hit da Seara. Sempre, todas as vezes que ele vai, eu sempre dava bom dia, Enzo, tudo bom? Sabendo da condição dele. Mas ele nunca me respondia. Ele nunca me respondia e ficava brincando com o seu objeto de hiperfoco. E aí chegou um dia que eu desisti. Falei, ele não vai me responder. E aí eu não dei mais bom dia pra ele, eu tava virada de costa. E aí, desculpa, ele chegou por trás de mim e me abraçou. E ele falou, bom dia, Enzo. Então, assim, aquilo que eu repetia todos os dias, pode ser que talvez ele não conseguisse expressar, mas fez diferença. Porque a gente também, às vezes, não se sente acolhida por alguém e a gente acaba desistindo. Mas e para uma pessoa que tem um transtorno de espectro autista? Como é não se sentir acolhido? Porque ele estava se sentindo acolhido, mesmo que ele não estava expressando aquilo para mim, mas o dia que eu deixei de fazer, ele me cobrou aquilo. E aí eu me questionei também a seguinte pergunta: que argumentos os profissionais de educação básica usam? Eu queria saber se vocês podem me responder. Talvez se alguém tiver a resposta para me dar. Que argumentos esses profissionais usam para eles conseguir que um aluno com TEA eles possam passar para a próxima série sem eles terem aprendido o assunto que foi estudado? Existe alguma legalidade para isso? Por exemplo, esse Enzo, esse mesmo cliente que tem lá no mercado, ele já está no 7º ano do ensino fundamental. E eu não sei qual é o argumento que é usado para ele ter passado para essa série se talvez ele não sabe nem escrever. Assim, eu não sei como a criança pode chegar no ensino superior se ele não está sendo bem tratado nem no ensino fundamental. Se ele não está aprendendo nem aquilo que foi ensinado no ensino fundamental. E assim, ele é autista grau nível 3 de suporte. Talvez se ele fosse um autista nível 1 de suporte, passar sem os assuntos ser adquiridos de maneira correta. Simplesmente, quando ele não quer ficar mais na escola, liga para o pai dele e sai. Só que aqui, até que ponto a gente pode chegar para não desistir daquele aluno? Uma criança está mais ou menos com uns 4 anos e o outro acho que uns 2 aninhos. E aí, uma questão que está me puxando chamando muito a minha atenção é quando as pessoas me perguntam: você está fazendo faculdade do quê? Aí eu falo de terapia ocupacional. Mas o que é isso? Para que serve? Então eu estou percebendo que as pessoas ainda não estão tendo muito conhecimento para que serve a terapia ocupacional. Porque quando eu resolvi fazer a faculdade, eu fiquei indecisa em educação física ou terapia ocupacional. Ou então fisioterapia. Mas quando eu percebi para que servia mesmo a terapia ocupacional, foi que me chamou a atenção.
que ela é voltada, bom, não sei se eu estou certa, porque eu ainda estou me aproximando do assunto, me aproximando sobre essas pessoas que têm autismo, TDAH, então estou me aproximando, não vou falar que eu já estou sabendo, porque é uma coisa muito nova para mim. E aí, percebi que ajuda muito a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Aí muitas pessoas falam assim, mas o que é terapia ocupacional? Eu falei, é um tratamento para ter uma qualidade de vida melhor. Não é para curar, não é para sarar, mas é para ter uma qualidade de vida melhor. Então aí eu percebi que tem muita gente ainda que não sabe para que serve terapia ocupacional, que é um tratamento excelente para uma criança, para um adulto, para um idoso. As professoras não sabiam nem como agir. E aí colocava uma tutora de ônibus para poder segurar a criança na sala de aula. E por aí começou a pesquisar, conversar com os pais, e aí, por aí, como eu saí de lá, né, da região de Santa Luzia, fui para a UFBAC, então eu não sei qual foi o diagnóstico da criança. Então eu percebi que a minha filha começava a ter muito esse questionamento, mãe, por que ela fazia isso? Mãe, por que fazia aquilo? E às vezes, muitas vezes eu não sabia nem explicar. Então o que eu queria dizer é isso, né, que quanto mais a gente tentar passar a experiência da gente, tentar explicar para as pessoas o que é uma profissão hoje em dia, já ajuda bastante. Porque eu fiquei impressionada quando todo mundo que me pergunta o que você está fazendo na Unicesumar, eu falo terapia ocupacional, a primeira pergunta que fala, serve para quê? O que é isso? Então, eu achei um absurdo, porque é uma coisa que muitas pessoas precisam. Quando eu saí, no caso, eu me saí meio perdido, porque eu também entrei meio perdido no curso em que eu entrei. E onde eu me encontrei, assim, um dos aspectos que quando eu saí da educação física, eu percebi que eu vou fazer o que eu gosto de fazer. No caso, como eu gosto do ambiente da água, eu comecei a dar aula de natação. Consegui uma vaga graças a um colega meu, eu agradeço muito. E no mesmo ano também que eu saí de lá, surgiu uma vaga, assim, para professor, que não foi possível para mim, mas porque eu ainda não tinha concluído, eu me atrasei com TCC lá e tudo mais, e outros cursos, não consegui completar, e acabei recebendo a vaga para trabalhar como mediador. E nesse trabalho, eu quis aqui transpor essa fala mesmo com essa dificuldade para poder falar assim, porque eu acredito que, como ela mesma falou ali, quem defende o seu filho assim, autista, entre outros, qualquer outros tipos atípicos, são os pais, principalmente, mas eu acredito que isso é principalmente porque eles lidam com ele todo o tempo, então eles conhecem seus filhos. E em segundo, eu acredito que quem é mais fora da família acaba sendo o mediador. Eu acho que essa é uma profissão, vou colocar assim, espero que mais para frente isso seja mais cada vez melhorado, esse apoio, que como ele é a próxima pessoa que passa mais tempo com essa criança. E para a gente dar uma boa noite acolhedor, para a gente dar uma boa noite fazendo reflexões sobre tudo que foi discutido aqui, né, como bem colocou Indira, para além do diagnóstico, para além do típico, do atípico, de toda essa terminologia, precisamos pensar no lugar do ser humano, precisamos pensar nesse lugar de conviver com o outro, não é? Muito obrigada também pelas falas da professora Kayala, né, que nos traz, não sei se vocês perceberam, mas ela falou muito isso durante a sua fala. A educação é um direito de todos. A educação não é uma concessão, é um direito de todos. E é isso, a universidade, seja ela privada ou pública, é um direito também de todos. Então, lutemos. Deixamos como uma boa noite para vocês esse fabuloso e sensível... Olha que mãe ansiosa, calma. Mas você está lutando, isso mesmo. Deixamos como boa noite esse fabuloso e sensível vídeo elaborado pela Anja Azul. O orgulho de ser autista vai muito além de um diagnóstico, né, Águida? É a possibilidade de criarmos pontes para uma sociedade mais justa e equalizadora. E saber que nós temos pessoas incríveis que estão buscando se qualificar com um nível superior para atender um desejo de uma formatura, de um conhecimento acadêmico, mas principalmente para transformar uma vida, seja alguém que é um filho, um neto, um sobrinho, e transformar a sociedade como um todo. Como vocês viram, a Unicesumar hoje já realiza em Caeté muitos projetos sociais, mas nós estamos aqui
de portas abertas para sentar com todos vocês aqui, com a UNEB, com o Anjo Azul, para que nós possamos pensar com a Escola de Equitação, pensar novos projetos para atender essa demanda que nós sabemos que é gritante. Hoje na Unicesumar nós temos mais de 300 cursos, dentre eles que vão ser profissionais que estarão atuando com essa demanda. Nós temos as meninas de pedagogia, psicopedagogia, a graduação nova que abriu esse ano, que é acompanhamento do transtorno do espectro autista com duração de 2 anos, terapia ocupacional, fisioterapia, a enfermagem que vai ajudar também, os biomédicos que vão pensar em diversos também tipos de tratamento, enfim, por aí vai. Então são diversos profissionais, a fisioterapia, a radiologia, então isso pra gente é muito gratificante. Então, mais uma vez, o Alfa Polo Unicesumar aqui de Caetité ratifica o nosso compromisso com o social, de tirar vocês das 4 paredes da sala de aula e colocar na comunidade, com projetos de extensão, atuando. Então, vocês que estão aqui hoje, quem tiver alguma Ju, pensei em fazer tal coisa, que tal? Vamos sentar? Vou convidar a Dani, vou convidar a Indira, que são nossas tutoras, vou convidar o pessoal da UNEB, do Anjo Azul, da Escola de Equitação, enfim, todos vocês, para pensarmos juntos como podemos melhorar a vida das mães atípicas e das crianças atípicas de Caetité e região. Então, boa noite a todos, voltem para casa em paz e tranquilidade. O certificado, quem não pegou, já está ali, pode pegar com o Júnior Nosnola, e em breve teremos mais seminários.